Olha, a chuva passou longe da virada do ano aqui em São Paulo, mas o alerta para os temporais permanece nesse início de 2025 em boa parte do país. O nosso entrevistado agora é o meteorologista Guilherme Borges. Tudo bem, Guilherme? Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Um excelente ano. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Bom, nesse começo de ano, aliás, desde o fim do ano passado, nós temos já alguns alertas. Por exemplo, o CEMADEM fez um alerta aqui para São Paulo e também para Manaus. Outros institutos vêm fazendo alertas, principalmente, por exemplo, agora, para uma chuva grande no litoral aqui de São Paulo, principalmente em Santos. Qual é realmente a meteorologia, o que está indicando para essa virada de ano, para esse começo de ano em algumas cidades, para chuva forte, os alertas que são necessários serem feitos aqui para nossa audiência, Guilherme, por favor. Então, sempre é importante frisar, né? Eu sempre gosto de falar um pouco que janeiro ele é um mês bastante chuvoso, né? O nosso verão ele é naturalmente um mês bastante chuvoso. Quando a gente olha principalmente para esses 3 meses que englobam basicamente, né? Que é janeiro, fevereiro e março, a gente tem essa recorrência da chuva mais presente. E quando a gente tem agora um mês que naturalmente é mais quente, também mais chuvoso, como a gente já está vendo, né? Sempre preocupa um pouco. E quando a gente fala desses alertas, se a gente lembrar um pouco bem, em curto espaço de tempo, a gente teve agora, né, uma segunda quinzena de novembro e também um dezembro bem chuvoso. E quando a gente olha para esse cenário futuro, é tendência que a gente continue com essa condição de chuva. Quando a gente olha para esse curto espaço, pode-se dizer para amanhã, né, e para esse final de semana, agora olhando para os próximos dias, a gente deve ter uma continuidade da chuva em boa parte do centro-oeste, sudeste, norte brasileiro e boa parte do nordeste. O que acontece? A gente tem muito transporte de umidade ali da faixa norte brasileira, né? O calor agora característico do verão também favorecendo para essas pancadas que vêm principalmente no final da tarde. Então, né, a gente tem ao longo dos próximos dias que ter mais cuidado, justamente ficar mais atento à previsão do tempo, porque muita chuva deve estar distribuída por amplas áreas brasileiras e principalmente com essa característica que vem mais para o final da tarde, né, associada a mais o calor e umidade que é disponível, pode-se dizer assim, para os sistemas meteorológicos da época do ano. A estação já é mais caracterizada assim, e janeiro, só para lembrar, é um dos meses mais chuvosos de toda a estação verão. Sem dúvida. Agora, Guilherme, quando começou o verão, eu vi uma previsão dos meteorologistas dizendo que talvez possa ser ou pudesse ser um verão com uma chuva acima da média. Essa é a previsão? Essa é a perspectiva? Exatamente. O que a gente olha principalmente, focando principalmente no centro-oeste e sudeste, tá? Boa parte da faixa norte, a gente deve ter uma continuidade da chuva, assim como foi esse dezembro, só para a gente ter noção, né? A gente teve bastante chuva aí e sempre importante também a gente ter esse entendimento que a média de chuva para janeiro, fevereiro e março ela é bem elevada. E quando a gente tem uma perspectiva de chuva acima dessa média, a gente está falando aí na casa de 200 milímetros de chuva em algumas regiões brasileiras, né? Que já é muita chuva. E essa configuração, pode-se dizer assim, de chuva acima da média, agora, pode-se dizer assim, nessa estação verão e também em janeiro, por que se dá isso? Eu sempre gosto de frisar que os continentes moldam os climas, os oceanos moldam os climas dos continentes. Então, consequentemente, né, a gente está com os oceanos favorecendo principalmente esse cenário mais chuvoso na região centro-oeste, sudeste, norte brasileira. A gente teve até nos últimos dias, pode-se dizer assim, a formação de alguns canais de umidade, que a gente chama na meteorologia, que é aquela banda de nebulosidade que fica chovendo por vários dias ali entre a faixa norte, centro-oeste e sudeste, né? A gente teve bastante formação agora nos últimos meses, nos últimos dias, pode-se dizer, de dezembro, e a tendência é que para janeiro e ao longo do verão, esses canais se formem, né, com mais facilidade, justamente porque a gente tem os oceanos favorecendo climaticamente esse cenário mais chuvoso nos continentes. E só mais uma dúvida, é uma época mais propícia para chuva de granizo? Porque há essa previsão do próprio INMET para Santos, litoral aqui de São Paulo, e semana passada aqui na região metropolitana tivemos também chuva de granizo em Barueri, quando até desabou o teto de um supermercado. O que acontece?
Nessa época do ano, a gente tem o favorecimento para a formação daquelas famosas cumulonimbus, tá? São aquelas nuvens bem grandes, bem altas na meteorologia, e que geralmente estão associadas com esses temporais mais fortes, tá? Nessa época do ano, pode-se dizer assim que é um terreno mais fértil, pode-se dizer assim, para a formação dessas cumulonimbus. Tem muito calor, tem muita umidade, né? Então, principalmente nesse ano, a gente está com esse terreno ainda mais fértil, pode-se dizer assim, porque a gente está com alguns sistemas meteorológicos deixando muita umidade, e com o calor que é natural dessa época do ano, tem favorecido e muito a formação dessas cumulonimbus. A gente tem notado isso, né? A gente que está mais na linha de frente da meteorologia, que vê, pode-se dizer assim, né? Essa recorrência da formação dessas cumulonimbus está muito facilitada. Consequentemente, essa chuva de granizo associada a ela, por incrível que pareça, né, que a gente está tendo esses registros, acontece com muita frequência, principalmente no verão, né, e na primavera. E para esse verão, a tendência é que a gente tenha, né, mais ocorrências, esses casos de granizo, né, a gente espera que não traga tão prejuízo para a população como trouxe, né, para Barueri, né, que não traga também nenhum efeito de maneira significativa para as outras regiões, mas infelizmente a gente pode ter sim novas ocorrências, justamente porque esse terreno está muito fértil, infelizmente. Guilherme Borges, meteorologista, muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Um bom ano, até a próxima. Obrigado, um bom ano para você e para toda a audiência da Jovem Pan.